Fala pessoal, beleza? Professor Heitor Simões com a parte estatística aqui da Polícia Militar, tá? Dica top, com certeza deve estar aí na sua prova. Hoje a gente vai trabalhar a parte de média ponderada e média aritmética. Não vou entrar no assunto de moda e mediana, vou trabalhar as duas e vou fazer uma comparação entre as duas, beleza? A gente vai ver a parte conceitual, obviamente, mas também a gente vai trazer um pouco para a questão, como a gente sempre faz, a gente compreende o negócio e depois a gente logo aplica para ver se a gente entendeu aquilo que foi trabalhado, beleza? Preciso nem de falar, papel e caneta para fazer as anotações, para escrever, porque eu falando e eu fazendo é uma coisa, quando você faz aí do outro lado, é outra coisa completamente diferente, beleza? Então o assunto de hoje, média ponderada e média aritmética. Heitor, vai entrar em moda e mediana? Não, vou ficar nesses dois temas para trabalhar e comparar um e outro, beleza? Algumas pessoas ainda confundem esses tópicos específicos. Às vezes você está com dificuldade na parte média ponderada, vai servir para você também. Se for só média, serve para você também. Até porque, como eu falo sempre com vocês, o seguinte, as nossas questões, elas podem pegar todo o edital. Então, por exemplo, quando eu estou lá na parte de variância, eventualmente eu tenho que calcular um ponto médio, a média do meu conjunto, isso é média aritmética. Então, por isso, eu tenho que saber média aritmética para aplicar em todas as outras partes do meu edital, tudo bem? Pessoal, então, sem mais delongas, é isso aí. Lá no Instagram, heitor.simões, com H e 2 T's, tudo bem? Parte de estatística. A gente vai começar falando então de quê? Média ponderada. Vamos lá, eu estou falando de média ponderada. Esquece por enquanto a parte de média aritmética. O que é isso aqui? Uma família, confere? É uma família isso aqui. Da onde que vem a média ponderada, Heitor? Como você me explica isso tudo? Imagine que você tenha que tomar uma decisão. Você queira ir fazer o concurso da Polícia Militar para o interior ou para a capital, tudo bem? E aí você vai pedir conselhos para algumas pessoas. Tranquilo, até aqui tranquilo. E aí você vai pedir conselho para sua mãe, para o seu pai, para sua esposa, para os seus avós, tudo bem? Para essas pessoas que você considera mais ou tem uma relação maior, você vai dar um peso maior na decisão. Para outras pessoas, o seu amigo de boteco, o seu amigo da pelada, a menina que faz a sua unha lá no salão de beleza, você também pode até pedir alguns conselhos, algumas dicas, mas você dá um peso menor para essas pessoas. E aí quando você vai levar em consideração o conselho de cada pessoa, aquela que você dá um peso maior conta mais e aquela que você dá um peso menor conta menos. São pesos diferentes. Então, na média ponderada, é mais ou menos essa a ideia. Às vezes a gente tem duas ali, por exemplo, nas questões, duas disciplinas. Mas veja bem, estatística tem um peso maior do que, às vezes, português. Então, estatística conta mais do que português. É a mesma ideia da família, só você lembrar lá de quando você pede os conselhos, tudo bem? E aí uma coisa vai pesar mais em relação à outra, tudo bem? Então, a nossa explicação é a seguinte, o que é uma média ponderada? É uma média de conjuntos, de um conjunto específico, cujos meus valores, eles possuem o quê? Pesos variados. Aqui já é a primeira diferença com a média aritmética que a gente vai ver lá para frente. Média ponderada tem que falar peso, tem que falar que os pesos são diferentes, ou eles são variados, ou tem que me dar os pesos de cada disciplina ou de cada matéria, por exemplo. Na média aritmética, não. Todos os elementos do meu conjunto, eles têm peso que iguais, tudo bem? Então lá no seu exercício ele tem que falar, olha só, os pesos de tal disciplina é x, y, z, tudo bem? E aí você já sabe que é média ponderada, que você não vai utilizar a parte de média aritmética, tudo bem? Beleza, já entendi então o que é a média ponderada e qual que é a fórmula matemática para isso aqui. Está na tela. Tudo bem? A média ponderada vai ser o quê? O somatório, isso aqui é simplesmente uma notação matemática que significa somatório, dos meus valores, xi, multiplicados pelos meus pesos. Dividido pelo quê? Pelo somatório dos meus pesos. Trocando isso em miúdos, a média ponderada vai ser cada valor multiplicado pelo peso, e eu somo tudo isso,
os meus valores vezes os meus pesos, e eu somo tudo isso, dividido pela soma de todos os pesos. Todos os pesos, não são todos os valores, beleza? Matematicamente é isso. Então a gente viu a parte conceitual lá que, na média ponderada, os meus valores eles têm pesos diferentes, pesos variados, às vezes maior, às vezes menor. Só você lembrar da família quando você pede os conselhos, tudo bem? E agora a gente viu para a parte matemática. Porque se cada valor tem um peso diferente, eu vou ter que multiplicar pelo peso para dar de fato valor para esse peso, tudo bem? Para dar a parte que realmente cabe a esse peso, tudo bem? Então, por isso que eu faço lá, cada valor multiplicado pelo peso dividido pela soma de todos os pesos. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos para uma questão já direto. Inclusive, já foi questão de prova da Polícia Militar aqui de Minas Gerais. Pessoal, já fiz essa questão, Heitor. Não precisa fazer de novo. Refaça, é bom fazer para você entender a aplicação da fórmula, para você entender como são determinados os conceitos e tudo mais. E é uma questão recorrente na prova da Polícia Militar aqui de Minas Gerais, esse assunto de média ponderada. Beleza? Então vamos lá. Em um concurso para soldados da PM, os alunos fizeram provas de matemática, português, geografia e história. Os respectivos pesos das disciplinas, então aqui eu já sei o quê? Eu estou falando de média ponderada, beleza? Eu já estou falando de média ponderada. Tranquilo. Se eu já estou falando de média ponderada, eu sei que eu vou utilizar qual fórmula? Não é o somatório de todos os valores multiplicados pelos pesos, dividido pela soma de todos os pesos, lembrando que esse termo aqui, esse significa somatório. Significa somatório, tudo bem? Deixa eu trocar para o preto para ficar mais fácil de visualizar. O E ali, esse E, significa somatório, tudo bem? Então, vamos lá. Os respectivos pesos das disciplinas eram 10, 10, 8 e 8. Considerando que no concurso cada disciplina tinha 10 questões e um aluno obteve o seguinte número de acertos. 9 acertos em matemática, 5 em português, 10 em geografia e 8 em história. Então perceba que o exercício ele já me dá o peso e ele me dá o valor. Eu simplesmente tenho que identificar qual peso está relacionado a qual valor e eu tenho que aplicar isso na fórmula, beleza? Então vamos lá. Quando eu vou jogar a minha fórmula, vai ficar dessa maneira aqui, ó. A média ponderada não é o somatório de todos os valores vezes os pesos, então vamos abrir no detalhe isso aqui, ó. Vai ser o meu x1 vezes o meu primeiro peso mais, não é um somatório? Então é mais, x2 vezes o segundo peso, x3 vezes o meu terceiro peso, mais x4 vezes o meu quarto peso, tudo bem? Dividido isso tudo aqui pela soma dos meus pesos. Então vai ser P1 mais P2 mais P3 mais P4. Pronto. Agora é só eu pegar os meus valores e aplicar aqui dentro. Explicando de novo, o somatório, esse termo aqui é o somatório dos meus valores multiplicados pelos meus pesos. Então eu tenho que identificar isso aqui agora no exercício. Vamos lá, vamos pegar a primeira matéria, matemática. Qual que era o peso de matemática? 10. Tudo bem? O peso de matemática era 10. Aqui ficou mais espaço para a gente poder trabalhar. O peso aqui da matemática? 10. E quantas questões ou qual é o meu valor? Não foi 9? Então isso aqui ficaria mais ou menos da seguinte maneira. Vou tentar escrever aqui, se ficar embolado a gente troca. Olha só. 9. E o peso vai ser 10. 9 vezes 10. Qual que é o meu valor da segunda disciplina? Português. Eu tirei 5. Então aqui vai ser x2 vai ser 5. E o meu peso de português? O meu peso de português não é 10? Então 10 aqui, ó.
5 vezes 10. Tudo bem até aí? E aqui o meu terceiro valor vai ser o quê? 10 em geografia. 10 em geografia. Beleza? E o meu peso em geografia qual é? 8. Tudo bem? 8. Então aqui vai ficar que peso 3 vai ser 8. Então ficou aqui, ó, 10 vezes 8. Dez vezes 8. Por fim, o meu x4 aqui, ó, o meu x4 não vai ser o meu valor que eu tirei em história? Pô, então vai ser 8 vezes o meu peso de história. Qual que é o meu peso? 8 também. Tranquilo? Dividido pela soma dos meus pesos. Se eu estou dividindo os meus pesos, então vai ficar aqui, ó, qual que é o meu peso 1, que eu já identifiquei? 10. Mais o meu peso 2, 10 também. Qual que é o meu peso 3? 8. E qual é o meu peso 4? Meu peso 4 também é 8. Pessoal, tranquilo. Eu fiz no detalhe, para quê? Para você ver e pegar a aplicação da fórmula. Primeiro eu abri ela, depois eu simplesmente peguei os dados do meu exercício, do meu enunciado e trouxe aqui para baixo. Então aqui vai ficar da seguinte forma: 9 vezes 10 mais 5 vezes 10 mais 10 vezes 8 mais 8 vezes 8. Heitor, de onde que veio esses sinais de mais aqui? Do nosso somatório. Isso aqui, falei com vocês, é um somatório, então eu tenho que somar todos os pesos vezes os nossos valores. E embaixo ficou 10 mais 8 mais 8. Veio de onde isso aqui? Do somatório dos pesos. Tudo bem? Tranquilo. Não tem estresse em relação a isso, não. Quando eu resolvo isso, eu vou achar aqui, ó, vou escrever aqui. Se você fizer aí do outro lado, vai dar 284 sobre 36. Vai dar 7,89. No caso aqui, 7,89 seria letra D, tudo bem? Seria letra D, 7,89. Mas perceba o quê? Que é simplesmente eu entender que me falou de peso, eu vou partir para a média ponderada. Se falou de média ponderada, eu tenho que lembrar dessa fórmula aqui. E aí, quando eu vou trazer isso, eu vou trazer isso para cá. Se eu tivesse só 3 elementos, vamos supor que eu não tivesse essa parte de história, eu iria até o x3p3, concorda? Essa parte aqui, ó, sumiria. A parte que a minha mão está na frente, ela sumiria. E aqui também, o P4 não existiria, porque eu só teria 3 elementos, 3 valores e 3 pesos. Tudo bem? A gente fez 4 aqui, porque a gente tem 4 disciplinas com pesos diferentes. Pessoal, tranquilo. Joguei na fórmula. Muito cuidado, para quê? Para não errar conta matemática, acertar todo o conceito da questão, o entendimento da questão e errar o quê? A conta matemática. Aí não pode, tudo bem? Aí não pode. Muita calma, muita tranquilidade para fazer, lembrar de abrir a fórmula para fazer com cuidado, para fazer com tranquilidade. Segunda questão, média ponderada também, vamos ver. Considere o gráfico abaixo com a nota de determinado aluno em uma prova, em 3 disciplinas diferentes. Beleza, a gente pegou mais ou menos o mesmo conceito, lá a gente tinha 4 disciplinas, aqui a gente tem 3. Beleza. Além disso, considere que o peso, se está falando de peso, a gente está falando de média ponderada, concorda? Se está falando de peso, a gente está falando de média ponderada. Tranquilo. O peso das disciplinas era o seguinte: 10 para penal militar, 8 para penal e 6 para direitos humanos. Calcule a média ponderada desse aluno. De novo, qual é a fórmula da média ponderada? Somatório xi. Pessoal, eu tenho o costume de, todas as vezes, escrever a fórmula. Por quê? Eu massifico o meu conhecimento a partir disso. Heitor, você já escreveu essa fórmula, já falou dessa fórmula 10 vezes aqui nessa aula, e essa aula tem aí os seus 15 minutos.
eu vou falar mais 20 vezes, porque da forma como eu falo, eu vou repetindo, eu vou massificando esse conhecimento do meu cérebro. Por isso que eu sempre escrevo a fórmula, eu sempre falo a fórmula, para poder massificar e nunca esquecer isso, entendeu? Então pode ser que fique um pouco repetitivo, mas a ideia é massificar esse conhecimento dentro do seu cérebro, porque na hora que chegar lá na hora da prova, você vai lembrar eu falando lá, olha só, média ponderada é o somatório dos valores multiplicados pelos pesos dividido pelo somatório dos pesos. Isso é massificação de conhecimento, entendeu? É fixação. Então vamos lá. Aqui o segredo está o seguinte, na questão anterior ele já me deu os dados prontos. Aqui não, aqui eu vou juntar com um tópico específico do nosso edital, que é o quê? Análise e interpretação de gráfico. Apesar de que nesse aqui ficou bem simples de achar, mas é a análise e interpretação de gráfico. Então perceba que eu parti de média ponderada, fui lá no tópico 7.5 de análise e interpretação de gráfico, juntei as duas disciplinas e a gente vai trabalhar aqui agora, beleza? Então vamos lá. A média ponderada vai ser xi ou x1, né? Que a gente já vai abrir ela, vai ser o quê? x1 vezes P1 mais x2 vezes P2 mais x3 vezes P3. Heitor, aqui você só teve 3, na outra você tinha 4. Por quê? Porque eu só tenho 3 disciplinas. Se eu tivesse 5, eu ia abrir essa conta aqui até 5, x4, P4, x5, P5. Se eu tivesse 10, eu ia abrir até 10, e assim sucessivamente, dependendo de quantos valores eu tiver e de quantos pesos eu tiver, tudo bem? Nesse caso, como eu só tenho 3, eu só vou abrir até x3, P3. Dividido pelo quê? Pelo somatório dos meus pesos. Dividido pelo somatório dos meus pesos. Beleza. Qual que é o meu valor de x1, então? E aí eu estou falando de penal militar. Beleza? O meu valor de x1 não é quantas questões eu acertei e o gráfico não me fala a nota de determinado aluno. Então o meu x1 é 6. Meu x1 é 6. E o meu peso de penal militar vai ser o quê? Vai ser 10. Então vai ficar 6 vezes 10. A soma veio daqui, ó, do somatório. Lembra que eu falei com vocês? De novo, para vocês não assustarem com esse termo, significa somatório. Significa somatório. Mais x2, qual que é o meu valor? Qual a nota que eu tirei em direito penal? 7, tudo bem? 7. Vezes o meu peso. Qual que é o meu peso? O meu peso não é 8? 8 para penal? 8 para penal. Então vai ficar 7 vezes 8, tudo bem? Meu terceiro valor, quanto que eu tirei em direitos humanos? 8, tudo bem? Então aqui, 8. E por fim, meu peso para direitos humanos, quanto é? 6, tranquilo? 6 aqui, ó. Então meu peso 3 vai ser 6. Beleza. E a soma dos meus pesos, quanto que é o meu P1? 10. E o meu P2 vai ser aqui 8 e o meu P3 vai ser 6, beleza? Quando eu resolvo tudo isso aqui, eu vou encontrar o quê? Minha média ponderada é 164 dividido por 24. Dividido por 24. A soma disso aqui de baixo, 24, e a resolução dessa parte de cima aqui eu tenho 164. Quando eu olho isso aqui, eu tenho que o meu resultado é 6,83. Pessoal, 6,83 aqui seria letra A. Heitor, é a mesma coisa do outro exercício? É a mesma aplicação. A diferença está onde? Em como eu encontro os meus valores. Lá eu te dei os valores na questão, eles já estavam expressos, aqui não. Aqui eu te dei através de um gráfico. Posso te dar uma através de uma tabela? Posso, a gente inclusive vai fazer uma questão que foi questão de prova, que é o nosso próximo exercício. Mas perceba que os valores, a dificuldade está em encontrar os valores, não necessariamente na fórmula, porque a fórmula sempre será a mesma. A fórmula sempre será a mesma. A diferença está em como eu vou encontrar esses valores. Então tem que ter muita atenção. Ele pode estar no exercício, no enunciado, através de um conjunto, enfim, das palavras mesmo. Ele pode estar através de um gráfico,
tudo bem? Ou ele pode estar através de uma tabela, que é o que a gente vai ver agora aqui na frente, que foi, inclusive, questão de prova, beleza? Deixa eu ver se está a tabela aqui. Tranquilo? A gente matou aí uma questão de média ponderada. E perceba mais uma vez, como eu falei, a banca ela pode casar e pode juntar tópicos distintos do edital. Nesse caso que a gente está falando de média e a gente viu uma análise gráfica, beleza? Terceira questão aqui de hoje para a gente matar. O comandante da companhia de número 500 promoveu um torneio operacional de forma que os militares da companhia foram divididos em 4 equipes para realizarem 3 provas distintas. Pessoal, muita atenção também para não ficar confundindo os números, tá? Aqui ele falou, são 4 equipes, mas foram 3 provas distintas, no valor de 10 pontos cada, com os seguintes temas: técnica policial militar, abordagem a veículos e controle de distúrbios. As provas teriam pesos. Se eu estou falando de peso, eu estou falando de média ponderada. Concorda? Média ponderada. E se eu estou falando de média ponderada, qual que é a minha fórmula? Somatório de xi vezes pi sobre somatório dos meus pesos. Somatório dos meus valores multiplicados pelos meus pesos e dividido pelos meus pesos. Tudo bem? As provas teriam pesos 3, 2 e 1, respectivamente. Tudo bem? E essa aqui foram as notas do pessoal. Então, eu já vou colocar aqui o peso para não esquecer. Técnico policial teve peso 3, abordagem a veículos teve peso 2 e controle de distúrbios teve peso 1. Pessoal, isso aqui já foi questão de prova, tá? Para vocês entenderem, de novo, que a dificuldade está em identificar esses valores. Nesse caso aqui, me deu uma tabela. Aí ele pergunta, olha, a equipe alfa obteve média ponderada, a equipe Charlie, Bravo e Delta. Então, o negócio aqui é, a gente vai ter que achar a média ponderada de todas as nossas equipes. Então, vamos lá. Média ponderada da equipe alfa vai ser o quê? XI, PI, tudo aquilo lá que a gente vai abrir. Então, vai ser técnica policial militar. Vamos abrir a fórmula aqui, para ficar mais fácil? E depois a gente vai fazendo. Para a gente fazer igual nós fizemos nos outros exercícios. Que aqui eu acho P1 mais P2 mais P3, tudo bem? Quando eu vou falar da equipe alfa, eu vou falar, olha só, o meu X1 foi quanto? Qual é a minha nota na técnica policial militar? Não foi 9? Foi 9. Então vai ser 9. Qual que é o peso da técnica policial militar? Não é 3? 3. Qual que é o valor que eu tirei na minha segunda prova? Abordagem a veículos. Equipe alfa aqui ainda, ó. Equipe alfa. Eu tirei 8. Vezes o peso? 2. Mais o meu valor que eu tirei na terceira prova? 8. Com peso 1. Beleza? E quando eu somo todos os pesos? 3 sobre 2 mais 1. Eu vou encontrar que a minha média ponderada da equipe alfa é o quê? 8,5. Tudo bem? Resolvam isso aqui para vocês entenderem da onde saiu o 8,5. Beleza? Vou dar uma acelerada aqui para a gente ganhar um pouco mais de tempo. E a gente conseguir resolver outros exercícios também. A média ponderada da minha equipe B. A média ponderada da minha equipe B. Vai ser o quê? O meu valor. No caso, eu tirei 8. Numa prova de peso, 3. Depois eu fui lá e tirei quanto? 7,5. Numa prova de peso, 2. Numa prova de peso, 2. Depois eu tirei 7,5. Numa prova de peso, 3. Peso 1, desculpa. Peso 1 aqui, ó. Peso 1, tá bom? Dividido, então, pela soma dos pesos. Peso 3 mais peso 2 mais peso 1. Quando eu resolvo isso aqui, eu encontro que a média ponderada da minha equipe Bravo é 7,75. Tranquilo? É 7,75. Se eu resolvo, então, da equipe Charlie, vamos lá. Eu tirei 8,5 vezes o peso 3. Tirei 8,5 vezes o peso 3. Depois eu tirei 8 vezes o peso 2.
mais 8 vezes o peso 2. Depois eu tirei 8 naquela prova que tinha peso 1. Tranquilo? 8 vezes 1. Dividido pela soma dos pesos. Esse aqui é da equipe Charlie que a gente está fazendo. Da equipe Charlie que a gente está fazendo. Quando eu resolvo essa equação aqui, quando eu resolvo esses valores, eu vou encontrar que a minha média ponderada da equipe Charlie é 8,25. Beleza? 8,25. E por fim, para a equipe Delta, aqui vocês já estão safos já para fazer, né? Então vai ser, eu tirei 8 naquela prova que tinha peso 3, 8 numa prova de peso 3, depois eu tirei 9 numa prova de peso 2, eu tirei 9 naquela prova que tinha peso 2 e eu tirei por fim 9 numa prova que tinha peso 1. E quando eu somo os pesos, vai ficar o quê? 3 mais 2 mais 1. Tranquilo? Então o meu resultado aqui vai ser o quê? 8,5. 8,5. Tranquilo? Achei todas as minhas médias ponderadas. E aí agora eu vou trabalhar a minha resposta. Equipe Alfa, média ponderada 8,5, Bravo 7,75, Charlie 8,25 e Delta 8,5. Percebam que a dificuldade para encontrar está onde? Está aqui na tabela. Eu tenho que relacionar os valores que eu tirei em cada prova com os meus pesos. Tudo bem? Com os meus pesos. Mas a aplicação da fórmula basicamente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Todos os exercícios que a gente fez, a gente aplicou a fórmula da mesma coisa. Quando a gente olha, vamos lá, a letra A, equipe Alfa obteve média ponderada inferior à equipe Charlie? Não, 8,5 é maior do que 8,25. Então, tá errado, beleza? Letra B, equipe Bravo obteve média ponderada de 8,25? Não, ela obteve de 7,75, tranquilo? Letra C, equipe Delta, 8,5. Obteve a mesma média ponderada da equipe Alfa? 8,5 e 8,5. Letra C é o nosso gabarito. Letra D, equipe Charlie, 8,25. Obteve média ponderada da equipe Delta? Não. 8,25 é menor que 8,5. Então foi média ponderada inferior. Tudo bem? Gabarito, então, letra C. Pessoal, isso aí foi questão de prova, tá? Da PM. Igual eu falei com vocês, a dificuldade está onde? Está em identificar os valores na tabela, e jogar isso aqui na fórmula. Só que hoje a gente viu 3 maneiras, 3 exercícios diferentes de jogar isso dentro da nossa fórmula. Então não tem por que errar isso mais, beleza? Se a gente está falando de peso, de média ponderada, a gente está falando de pesos diferentes, pesos variados, beleza? Não tem estresse. A gente vai parar agora, tomar um café, dar uma relaxada para a gente voltar com a parte de média aritmética e trabalhar no detalhe. Depois a gente vai fazer uma comparação entre uma e outra. Tranquilo? E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filme sem pipoca não é filme, não.
there's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Pessoal, vamos voltar aqui então agora com a nossa parte de média aritmética, beleza? A gente já trabalhou lá a média ponderada, a gente viu que a soma, a parte de cima da média ponderada, é a soma dos meus valores vezes os meus pesos, a multiplicação dos meus valores e pesos, e embaixo, no denominador, a gente tem o quê? A soma dos nossos pesos. A gente já viu que a gente pode ter os dados pelo enunciado mesmo, a própria questão vai te dar os dados específicos. A gente pode achar isso através de uma tabela ou através de um gráfico, beleza? Quando a gente está falando de peso, a gente está falando de média ponderada. Heitor, a questão não vem falando nada sobre peso e pede para eu encontrar a média. Então a gente está falando de quê? De média aritmética. Tudo bem? A gente está falando de média aritmética. Então vamos lá. Para quem ainda está na dúvida de como é que eu diferencio média ponderada e média aritmética, qual das duas eu vou calcular, a própria questão vai te falar, beleza? A própria questão vai te falar. Se de alguma forma falar ou deixar claro para você que são pesos diferentes os nossos elementos, média ponderada. Se não falar nada, média aritmética. Tudo bem? Então vamos seguir aqui e tocar o barco. O que é a média aritmética? Calma que a gente vai trabalhar a fórmula no detalhe. A média aritmética é o quê? A divisão entre a soma de todos os elementos do meu conjunto pelo número de elementos. Então eu estou somando todos os meus elementos, estou dividindo pelo número de elementos. Tudo bem? Vamos lá. O x com o traço em cima é a nossa média. Esse símbolo aqui, de novo, é a soma de quê? É o somatório de todos os meus elementos. Então, quando eu tenho esse símbolo, eu estou falando de somatório de todos os meus elementos, dividido pelo número de elementos. Pronto, nossa fórmula está aí. A média aritmética nada mais é do que o somatório dos meus elementos, a parte de cima, dividido pelo número de elementos. Tranquilo? Pessoal, média aritmética é isso. É simples e é tranquilo de encontrar. E aí, a gente vai ver as três formas que a gente pode achar a nossa média aritmética. Assim como a gente viu lá na média ponderada. A gente vai buscar num conjunto de dados desagrupado, o próprio enunciado pode te dar esse conjunto de dados, a gente vai ver através de uma tabela e a gente vai ver através também de um gráfico. E mais para frente a gente vai bater as duas fórmulas juntas. E aí eu vou te falar algumas coisas que são importantes de você levar para a prova. Tranquilo? Então vamos lá. Considere o seguinte grupo. Calcule a média. Beleza. A média vai ser o quê? A soma de todos os meus elementos. Nesse caso, tranquilo, né? 2 mais 5, 10 mais 11 mais 12. Somatório de todos os meus elementos. Dividido pelo quê? Pelo meu número de elementos. Pessoal, nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Dividido por 5. Tudo bem? Quando eu resolvo isso aqui, eu vou encontrar 40 sobre 5, que é igual a 8. Pronto. A minha média aritmética, ou simplesmente média, já que eu não determinei peso para você, é quanto? É 8. É o somatório de todos os meus elementos dividido pelo número de elementos. Tranquilo? Questão básica do básica.
lá no iniciante, estou pegando sua mão e estou te levando para um nível mais avançado. Tudo bem? Segunda coisa, a gente viu lá os dados desagrupados, a própria questão pode falar disso. Agora a gente vai ver numa tabela como é que fica isso aqui. Considere a tabela abaixo e encontre a média de filhos dos casais. Eu falei alguma coisa sobre peso? Não falei. Então, se eu não estou falando sobre peso, eu estou falando de média aritmética. Tudo bem? A nossa fórmula da média aritmética é o quê? Somatório de todos os nossos elementos sobre o número de elementos. Beleza? Nesse caso específico da tabela, a gente vai entrar num detalhe maior, que eu vou abrir com você para te explicar a fórmula. Vamos lá, eu tenho aqui, desse lado, o número de filhos, e nesse caso aqui, a nossa frequência, ou número de casais que tiveram esses filhos, tudo bem? Quando eu jogo o meu conjunto, e aí vai ficar um pouco desgastante isso, mas quando eu abro o meu conjunto, imagine que essa tabela seja isso aqui, ó. Vai ser 3 vezes o 0, então é 0, 0 e 0, tudo bem? Porque eu tive 3 casais com 0 filhos. Agora eu tive 2 casais com 1 filho. Então vai ser 2 casais com 1 filho, tudo bem? Depois, 3 casais com 2 filhos. Então, 2, 2 e 2. Beleza? 3 casais com 3 filhos. Pessoal, para quem tem mais facilidade, isso aqui é o básico, é só para massificar o conhecimento. Isso aqui eu estou abrindo para quem tem mais dificuldade, para quem não consegue enxergar essa tabela, os valores que estão dentro dessa tabela. Depois eu tive 2 casais com 4 filhos. 2 casais com 4 filhos. Tudo bem? Sendo que o número de casais, de novo, é a minha frequência. Por isso que eu só coloquei 2 vezes o número 4 lá. Beleza? No meu conjunto não fica o valor dos meus elementos, por isso que isso aqui está relacionado com essa coluna. Tudo bem? E vamos seguir. Eu tive 2 casais que tiveram 5 filhos. 2 casais que tiveram aqui 5 filhos. Beleza? Esse conjunto de dados é essa tabela. Só que essa tabela ela fica muito mais visual e muito mais rápida e prática de enxergar do que esse conjunto de dados aqui, tudo bem? Mas é a mesma informação que está aqui, ela está aqui. E eu consigo fazer isso por quê? Porque eu tenho somente 15 dados. Imagine se eu tivesse aqui 1000 dados. Seria inviável, na hora da prova, abrir todo esse conjunto. Eu te expliquei com um número pequeno de dados para você ter noção do que eu estou falando. Se tiver lá 1000 elementos no seu conjunto, vai ficar impossível de você abrir isso na hora da sua prova. Tranquilo? Então, nem sempre você vai dar conta de fazer isso aqui, não. Nem sempre você vai dar conta de fazer isso aqui, não. Beleza. O que é a média, Heitor? A média não é aqui, ó, o somatório de todos os meus elementos dividido pelo número de elementos? Se eu for somar todos esses valores aqui, eu vou somar todos esses valores. Vai demandar um pouquinho mais de tempo, mas depois a gente vai fazer de um jeito que é muito mais rápido. Vai ficar o quê? 0 mais 0, 1 mais 1, depois 2 mais 2, mais 2, 3 mais 3, mais 3, 4 mais 4, e por fim aqui a soma do número 5. A média não é a soma de todos os meus valores do conjunto? Eu peguei o meu conjunto e estou somando todos esses valores. Da onde que eu tirei esse conjunto? Da minha tabela. Tranquilo? E eu vou dividir isso tudo aqui pelo quê? Pelo número de elementos. Quando eu conto, aqui já tem 15, mas eu posso contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 15 elementos. Beleza? Então eu tenho que a minha média vai ser o seguinte. Quando eu somo isso tudo aqui, eu vou encontrar 35 dividido por 15. Que no caso aqui vai dar o quê? Vai dar 2,33?
2,33. Beleza? Heitor, entendi. Mas na hora da prova, se eu tiver esse exemplo que você falou comigo de 1000 elementos, eu consigo fazer da mesma forma? Não vai conseguir. Você não vai conseguir abrir dessa forma que a gente fez. E aí é uma outra fórmula que o pessoal fala, só que eu não gosto de passar ela tanto pelo seguinte, para não ficar muita coisa na sua cabeça. Eu prefiro que você compreenda o negócio, tranquilo? Como é que é isso? A gente simplesmente vai agrupar os valores que são iguais. Como? Através da frequência. Então, olha só, se eu pego aqui esses valores zero, não é a mesma coisa de multiplicar por 3 vezes zero? Eu não estou somando o zero aqui 3 vezes? Então, é a mesma coisa de fazer 3 vezes zero. Eu vou apagar aqui para ficar mais fácil de visualizar a nossa fórmula, tá bom? É a mesma coisa escrever que é 3 vezes o zero, tudo bem? No caso 1, não é a mesma coisa de escrever 2 vezes o 1, porque eu não estou somando 1 mais 1. Depois o número 2, não é a mesma coisa de escrever 3 vezes 2. Não é a mesma coisa de escrever 3 vezes 2, porque aqui eu tenho 3 vezes o número 2. Tranquilo? Depois, 3 vezes 3. 3 vezes 3. Por fim, 2 vezes 4 e 2 vezes 5. Beleza. Ou seja, eu não preciso de abrir isso. Mas da onde você encontrou esses valores? 3, 2, 3, 3, 2 e 2? Olha aqui na nossa frequência. Qual que é a minha frequência de número 0? Não é 3? Certo? Qual que é a minha frequência de número 1? Não é 2? Frequência de 2 e assim sucessivamente. Lembre-se sempre de ler a tabela. Aqui está a variável e aqui está a frequência. Tranquilo? Então eu posso escrever da seguinte maneira. Eu posso escrever que a minha média numa tabela, ela vai ser sempre dada pelo somatório das minhas variáveis vezes a minha frequência. Por isso que está aqui em cima dessa forma, 3 vezes 0. Eu simplesmente peguei 0 mais 0 mais 0 e coloquei 3 vezes 0. Princípio básico da matemática, entendeu? Eu estou agrupando aqueles termos que são iguais, para eu não ter que fazer essa conta gigantesca. E aqui eu vou dividir da mesma forma, pelo número de elementos. Vamos pegar essa fórmula aqui e vamos aplicar ela direto para vocês entenderem como é que fica mais fácil o negócio e vai dar a mesma coisa? Vamos lá. Se eu pego aqui então o meu xi0 vezes a minha frequência 3, mais meu xi1 vezes a minha frequência 2, mais x quando é 2, vezes a minha frequência 3, mais x quando é 3, a minha frequência é 3, mais quando é 4, a frequência é 2. Beleza? Pode fazer aí no seu tempo, desde que você entenda. Aqui, quando o meu x for 5, a minha frequência também é 2. Então, 5 vezes 2. Percebam que a parte de cima, eu tenho a mesma coisa daqui. Beleza? Então, eu posso utilizar essa fórmula aqui quando eu tenho uma tabela. Mas isso, se você não entende o que está aqui dentro, se você não entende por que a gente agrupou todos esses elementos para trazer para multiplicação e depois a gente trouxe para cá na fórmula e puxou os valores da tabela, vai ficar confuso para você. Por isso que você tem que ir no passo a passo sem entender. Quando eu tenho 1000 valores, por exemplo, fica muito mais fácil de só jogar aqui dentro. Tranquilo? Vai ficar muito mais fácil de resolver. E eu vou dividir pelo quê? Pelo n, pelo número 15 no caso. Vou encontrar a mesma coisa da parte de cima. Tranquilo?
Então, é essa a nossa conta que a gente tem que fazer quando eu tenho uma média aritmética de uma tabela. Então, mas aí complicou, porque eu tinha na minha cabeça que era só aquela parte de cima ali. E é aquela parte de cima ali mesmo. A gente só trouxe para uma realidade quando eu tenho uma tabela. Se eu tenho poucos elementos, eu até consigo destrinchar isso. Eu tenho tempo para abrir isso. Mas se eu tenho uma tabela com muitos elementos, eu preciso de jogar nessa fórmula aqui direto, olha. Xi, que são os meus valores que ele assume, multiplicado pela frequência de cada um deles, dividido pelo número de elementos. Tranquilo? E aí eu vou tirar essas informações de onde? Obviamente da minha tabela. Tranquilo? Não tem estresse em relação a isso, não. Anota essa fórmula aí. Compreende da onde que a gente tirou ela para a gente desenrolar o negócio. Outra questão, agora a gente vai tirar de onde? De um gráfico, a gente viu lá de dados desagrupados, a gente viu de uma tabela e agora a gente vai ver de um gráfico, beleza? Considere o gráfico abaixo, com a nota de determinado aluno em uma prova de 3 disciplinas diferentes. Além disso, considere que o peso da disciplina era o mesmo. Era o mesmo. Se era o mesmo, eu estou falando de média ponderada ou eu estou falando de média aritmética? Perceba que, na verdade, é a mesma questão. As mesmas 3 matérias, o mesmo gráfico, as mesmas notas. A diferença está onde? No enunciado. Lá, antes do intervalo, a gente viu média ponderada. Então, cada uma tinha pesos diferentes. Nesse caso, não. Nesse caso, os pesos são iguais. Se os pesos são iguais, eu estou falando de qual tipo de média? De média ponderada ou de média aritmética? Eu estou falando de média aritmética. Tranquilo? Se é média aritmética, qual que é a minha fórmula? Vai ser média aritmética igual ao somatório de todos os meus elementos dividido pelo número de elementos. Tranquilo? Sem estresse isso aqui. E aí fala lá, calcule a média desse aluno. Poxa, se não tem peso, é a soma de todos os elementos dividido pelo número de elementos. Então vai ser que a minha média ponderada vai ser o meu elemento 1, mais o meu elemento 2, mais o meu elemento 3, dividido pelo quê? Pelo meu número de elementos. N, nesse caso, 3. Tranquilo? Então a minha média aritmética vai ser 6 mais 7 mais 8, dividido por 3. Nesse caso eu tenho então 21 dividido por 3, a minha média foi 7. Lá na média ponderada, a gente tinha encontrado que a média seria quanto? 6,83. Nesse caso, não. Nesse caso, a média aritmética é 7. Tudo bem? A média aritmética é 7. Ou seja, perceba que quando eu estou falando de média ponderada, eu vou obter um resultado. Quando eu estou falando de média aritmética, eu vou obter outro resultado. Por isso que a gente fez aqui na nossa aula uma construção para você entender qual é a diferença de média ponderada e o que ela significa e de média aritmética. Resumindo, média ponderada, pesos diferentes. Média aritmética, todos os pesos são iguais. A gente fez uma construção para a gente achar tanto a média ponderada quanto a média aritmética de 3 formas diferentes. Quando os dados são desagrupados, ou seja, eu tenho um conjunto lá pronto, o próprio enunciado me dá os valores. Eu achei média ponderada e média aritmética tanto por tabela. A gente fez principalmente na média aritmética uma desconstrução da fórmula para a gente chegar lá como que a gente tem que encontrar, beleza? E depois a gente fez por gráfico. E aí no gráfico e na tabela a gente tem o casamento da parte do edital que fala sobre média com a parte de análise e interpretação de gráficos e tabelas, tudo bem? A grande dificuldade que a maioria das pessoas tem está onde? Está em encontrar onde estão esses valores, mas para isso eu tenho que ler e interpretar os meus gráficos e as minhas tabelas, tudo bem? Pessoal, aqui agora a gente vai fazer essa parte aqui um pouco mais matemática para vocês entenderem a diferença entre uma e outra, tranquilo? Não tem segredo, é o que a gente viu durante toda a nossa aula, a diferença entre as duas coisas. Quando eu estou falando de uma média aritmética, imagine lá que eu tenha, por exemplo, 3 elementos. Eu vou ter aqui meu elemento 1, 2 e 3, sem estresse. Quando eu vou abrir essa fórmula, vai ficar da seguinte forma. Eu tenho o meu x1 mais o meu x2
mais o meu x3 dividido por n. Nesse caso específico, n é quanto? N é 3, porque eu tenho 3 elementos, beleza? Eu tenho 3 elementos. E quais serão os meus valores de x1, x2 e x3? Está aqui, x1, x2 e x3. São os valores que os meus elementos estão assumindo. Então vai ser 1 mais 2 mais 3. Pronto, achei a minha média aritmética. Uma dúvida que o pessoal tem, e aqui eu já vou puxar um gancho lá com distribuição de frequências, que às vezes pode cair na sua prova, é o ponto médio. O ponto médio das nossas classes. Então imagine lá que eu tenho a seguinte classe, olha só. Eu tenho a classe lá 2, eu tenho a classe lá 2, e com o limite inferior, e tenho o limite superior à classe 4, tudo bem? Então tá aqui, 2 e 4. Olha só, a minha média, o meu ponto médio é a média aritmética entre o meu limite inferior e o meu limite superior. É a média entre os dois elementos, então é como se o meu conjunto fosse esse aqui, ó, 2 e 4. Se eu vou calcular o ponto médio, que é a média aritmética dos dois, vai ser o quê? 2 mais 4, dividido por quanto? Eu não tenho somente 2 elementos no meu conjunto, então é dividido por 2. Então aqui eu tenho 6 dividido por 2, eu tenho que o meu ponto médio desta classe é 3, beleza? Onde mais que eu aplico média aritmética no nosso edital? Eu aplico lá quando eu tiver que achar a mediana. A mediana, quando eu tenho o número de elementos par, que eu tenho que achar as duas posições e tirar a média aritmética entre os dois valores. Tranquilo? Além aqui do ponto médio nas nossas classes. Pode ser que eu precise disso para achar a amplitude, eventualmente, ou alguma coisa que o exercício me peça em relação à distribuição de frequências. Tranquilo? Então perceba que você tem que saber a média aritmética para aplicar em outros pontos do edital. Tranquilo. Agora imagine lá que eu tenho a média ponderada. De novo, eu tenho lá o meu conjunto, vai ser o mesmo, 1, 2 e 3. Só que eu falo para você, olha só, eles têm pesos diferentes, tá? O peso aqui é 10, o peso aqui é 8 e o peso aqui é 6. Tranquilo? A gente pode ver isso, questão de prova, ou eu posso te dar e assimilar a mesma forma que eu falei com você lá no início, as nossas famílias. Olha só, a opinião do seu pai tem peso 10, a opinião do seu irmão tem peso 8, a opinião do seu primo tem peso 6. Qual seria a média das opiniões? Alguma coisa nesse sentido. Se eu quisesse elaborar um pouco mais a questão, tudo bem? E aí eu consigo trazer para a média ponderada. Então eu tenho valores que têm pesos diferentes. Quando eu vou abrir isso aqui na fórmula, vai ficar da seguinte maneira, ó. Eu tenho que o meu x1 vai ser multiplicado pelo meu peso 1. O meu x2 multiplicado pelo meu peso 2. E como a gente tem 3 elementos, eu só vou até o meu x3p3. Poderia ir mais? Poderia, mas eu teria que ter mais elementos, tudo bem? E aqui embaixo vai ser o quê? A divisão da soma dos meus elementos, dos meus pesos. P1, P2 e P3. Pronto. Tranquilo? Essa é a parte de média aritmética simples, parte de média ponderada que a gente precisa de saber para a nossa prova. Então, pessoal, a gente viu aqui hoje o seguinte, olha, eu posso achar a média ponderada e média aritmética dos dados desagrupados, eu posso achar de uma tabela, eu posso achar de um gráfico. Média ponderada, os pesos são variados, os pesos são diferentes. Média aritmética simples, não. Média aritmética, eu utilizo ela para achar a própria média, quando eu estou falando de medidas de tendência central. Eu posso aplicar ela lá na parte de distribuição de frequências, quando eu tenho que achar o ponto médio de uma classe. Eu posso utilizar ela para que mais? Num gráfico de variação percentual, qualquer coisa nesse sentido. Na parte de mediana, quando eu tenho que n elementos é par, eu preciso de saber a média entre os dois termos centrais. Tranquilo? Então perceba que eu preciso de saber o conceito de média e de média ponderada para não confundir isso na prova e acertar as demais questões. Beleza, pessoal? Agora, muita questão, muito exercício para massificar o conhecimento. Aqui a gente fez o trabalho de compreensão do todo.
E para chegar na hora da prova confiante e acertando tudo, a gente tem que massificar esse conhecimento através de questões. Beleza, pessoal? O que a gente tinha para trabalhar hoje é isso, a relação de média ponderada e média aritmética. Tá bom? Excelente estudo para você. Até a próxima.